o povo brasileiro e as famílias devastadas pelas operações descontroladas das plataformas de apostas. Nesta terça-feira, o presidente da CPI, que você confere na tela, o senador Dr. Irã, criticou a ausência dos convocados. Segundo ele, há indícios de que John Vlog seja um dos proprietários da empresa de apostas Blaze, que, segundo o senador, é a principal contratante de influenciadores para divulgar jogos de aposta. Nos encontramos num momento crucial da nossa missão de limitar os males que a indústria de apostas tem causado ao Brasil. No entanto, essa sessão foi prejudicada pela ausência de duas testemunhas convocadas. Luan Kovarik, o John Vlogs, e Jorge Barbosa Dias. Sua falha em comparecer não é um mero inconveniente. É um ato de desprezo com essa comissão. Esses são sinais de que uma pessoa está viciada em apostas. E todos eles aparecem na história do Vinícius, que a gente vai contar agora. Mentir para esconder o envolvimento com apostas ou jogos de azar. Quando eu pensei que daí estava jogando de novo. E já tinha perdido esse dinheiro já. Não conseguir parar de jogar por vontade própria, só se o dinheiro acabar ou por outro fator externo. Ele já não tinha mais controle, entendeu? Colocar em risco ou perder relacionamentos ou emprego. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho R$300 por dia. Sentir angústia, impotência, culpa ou ansiedade ao jogar. Adoeceu, porque quando perdia o dinheiro ele ficava muito mal. Ficar irritado quando tenta parar e não conseguir se afastar do jogo. Passou por mim, chutou o chão assim com o tênis, olhou para mim e falou, mãe, é isso aí, né? Fazer o quê? Voltar às apostas para reparar perdas e precisar apostar valores cada vez mais altos. Aí ele chegava até parar de jogar um tempinho e voltava porque ele queria recuperar o que perdeu. O caso do Vinícius não é isolado. Até 6% dos apostadores podem se viciar ou ter problemas por causa do jogo. 1 em cada 3 jogadores compulsivos já pensou em tirar a própria vida. E 13% dos jogadores compulsivos já tentaram suicídio. E quando ele conheceu os jogos, era uma coisa assim, muito difícil, porque a gente não sabia e era muito silencioso. A gente foi percebendo uma mudança de comportamento dele. Tudo começou quando ele começou a trabalhar lá no hotel. E lá ele ganhava menos. E daí ele já estava com 3 filhos, 2 dos filhos são autistas, né? Então isso mexeu muito assim com ele. Um hóspede de lá apresentou esses jogos pra ele. E aí eu falei, Vinícius, mas jogo, né? Ele falou, não, mas é fácil, que não sei o que, é pouquinho, é só pra ter um dinheirinho, né? Que antes era pouco valor. Era 20, era 30. Já chegou momentos de 50 ali. Mas assim, não era todos os dias. Quando eu percebi que ele começou a ficar viciado, foi quando a gente fazia muito churrasco em casa e ele ficava muito no celular com as pessoas lá. E ele não tinha isso de fazer isso, sabe? E ele ficava todo feliz quando ele ganhava um dinheiro bom. Ele chegava numa jogada só, ganhava 2.000, 3.000. Quando o assunto é bets, você já deve ter ouvido alguém dizer: conheço uma pessoa que vive só de aposta na internet. O meu primo vê muito futebol e quase sempre acerta o resultado. Ou é só estudar bastante que você ganha. Mas a verdade é que quem faz bets online ou qualquer jogo de apostas vai acabar perdendo dinheiro, mesmo se acertar várias vezes o resultado das apostas. Eu sou Daniel Galas, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu explico a matemática das bets. Casa de apostas sempre ganha, porque é ela quem determina as odds. E além disso, inclui uma margem de lucro nesse cálculo. As casas e sites de apostas usam odds geradas por empresas e profissionais altamente especializados, que criam modelos matemáticos com base em dados estatísticos. Um modelo que tem sido muito usado é o XG, que calcula a probabilidade de chutes virarem gols para um determinado time. Isso requer uma intensa análise de dados, a partir de complexas estatísticas sobre o que aconteceu minuto a minuto nas partidas recentes de cada time. O analista Joseph Burdal explica que, com o avanço da inteligência artificial e do aprendizado de máquina, a modelagem matemática para apostas está virando uma corrida armamentista,
tamanha a sofisticação dos novos modelos. E ele ganhava mesmo, pagava contas, saía muito com a Tainá, e eles saíam, tudo. Só o salário que ele ganhava não dava para ter o estilo de vida que ele estava tendo. Dava para o básico do básico. Então ele jogava mesmo. Esses sites de aposta, eles não vai deixar você ser mais esperto que eles. Ele deixa você achar que tá sendo mais, só que na hora que você menos espera, ele pega tudo. Eu cheguei a perder próximo de 300 mil reais no jogo. Eu comecei com valores pequenos, 10, 20 reais, né, as primeiras apostas. E aí, progressivamente, aos poucos eu fui aumentando. Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais no dia. Um dia eu joguei uma faixa de uns 5 mil. No outro dia eu não trabalhava sem um centavo no bolso, eu querendo comer um pouco de manteiga. Um cafezinho, eu não tinha esse dinheiro. E o ano passado, 2023, foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas. Sempre deixo muito claro. Eu peço respeito com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virgínia. Que é um jogo que pode ganhar e pode perder. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. De onde é que eu lucro mais? A casa de apostas pergunta. Responder isso é fácil demais. Pegar de quem perdeu e juntar. Então, o que aconteceu? Se você fizer assim uma pesquisa de senso comum a respeito do que é a vida boa, vamos evitar a palavra felicidade, pelo menos no começo, né? É muito possível, de modos diferentes, as pessoas se refiram a dois elementos. Um primeiro elemento é de natureza econômica, financeira, patrimonial e de conforto material. E a segunda é de capital simbólico, celebridade, reconhecimento, fama, notoriedade, etc. Um cara que é rico e famoso se deu bem na vida. Isso está por trás do que as pessoas consideram como êxito existencial. Isso, então, está por trás também das estratégias e dos esforços, dos empenhos, dos caminhos escolhidos, etc., para que esses dois elementos sejam alcançados de algum jeito. Toda pessoa com alto capital econômico e alto capital simbólico vive uma vida boa e gosta de viver a vida que vive? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Nenhuma pessoa que não vive ou seja, que não dispõe do mesmo capital econômico e simbólico, vive bem sem eles? Então, são duas perguntas a responder. Imaginemos alguém que tenha um enorme contentamento genuíno, verdadeiro, em aprender através da leitura, ou aprender através de uma conferência, de uma aula, etc. E, naturalmente, nos dias de hoje, boa parte do que se pode ler já é alcançável gratuitamente. Não precisa de dinheiro nenhum. Se nós propuséssemos que, para algumas pessoas, a vida boa pressupõe a possibilidade de ir atrás, de aprender e conhecer mais e mais e mais e mais, e quem sabe com isso pensar melhor, em busca da lucidez, e no final de tudo, em busca da sabedoria, né? Essa pessoa, nos dias de hoje, de maneira muito concreta, pode conseguir isso sem dinheiro algum ou sem uma riqueza exagerada.